Bom, gente, a pergunta de hoje é: do que você tem medo? Do que é que você tem medo? Na verdade, o medo, ele é algo que às vezes é real, né? Às vezes ele faz sentido, principalmente quando estamos falando de algo que a nossa vida está correndo risco. Só que a questão é que a maioria das vezes nós estamos tendo medo de coisas que nos paralisam, coisas que nos impedem de viver aquilo que temos como propósito de fazer algumas realizações. E isso por si só já causa frustração, infelicidade, porque você não está conseguindo superar aquele medo. Aí você se pergunta: como é que o medo me impede de viver o meu propósito? Como é isso? Quando você deixa de fazer alguma coisa porque está com medo da reação das pessoas, né? Quando você está com medo de como as pessoas vão reagir, da aprovação social, né? Ou com medo de errar, então você está deixando de fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você gosta por medo, né? Então esse é o pior medo que existe. São os medos que estão relacionados aos nossos pensamentos, são os medos que estão relacionados à nossa forma de pensar, né? Não estou falando aqui do medo normal, por exemplo, você não ir por um caminho escuro porque você está com medo de ser roubado. Faz sentido. Você tem que sair de casa e tomar os cuidados com máscara, essas coisas, porque você está com medo de pegar Covid. Faz sentido. Mas tem coisas que não faz sentido você deixar de fazer algumas coisas com medo da reação, com medo do que as pessoas vão falar, com medo de como outras pessoas vão lhe ver. E isso é um dos piores medos que existe. Dizem que na palavra de Deus diz: não temas 365 vezes, ou seja, como se fosse uma vez para cada dia do ano. Só que isso não é verdade e nem precisa. A palavra de Deus, quando ele fala apenas uma vez, já é mais do que suficiente. Se a gente olhar aqui, ó, o sol está ali brilhando. Vou até aqui mostrar para vocês. Quantas vezes Deus precisou dar uma ordem ao sol para que ele surgisse dia após dia e iluminasse a terra? Uma vez. Deus falar uma vez é o suficiente. Então na Bíblia tem não temas, não precisa dizer quantas vezes são, mas uma vez já é o suficiente para você entender que você não precisa parar, você não precisa ter medo, você pode seguir, você pode progredir, que se Deus estiver com você, já deu tudo certo. Porque quando eu era criança, eu tinha medo de escuro, né? E aí quando eu morava lá em Feira, tinha uma parte da minha casa que era o caminho de uma sala para a cozinha e passava por uma sala no meio, a copa, que às vezes a luz ficava desligada e eu morria de medo de passar ali, eu só passava correndo, ou então eu tinha que sair ligando todas as luzes da casa para poder conseguir passar. E uma vez eu me dei conta, eu ainda era criança, adolescente, falei: não, eu preciso vencer isso. E aí eu comecei a passar naquela sala escura devagarzinho. Meu coração palpitava, gente, meu coração queria correr, minhas pernas chega a tremer, eu sentia minhas pernas tremendo, querendo que eu corresse para fugir daquela situação. Mas eu, na minha mente, não, eu vou passar devagarzinho porque eu sei que aqui não tem nada para me pegar. E eu venci o medo do escuro. Então tem coisas que você precisa lutar de frente, você precisa mudar a sua forma de, de ver aquela situação e encarar. Seu corpo vai tremer, o coração vai acelerar, suas pernas vão bambear, mas faça, faça mesmo com medo, mas faça. Isso é um modelo mental, uma forma de pensar que às vezes está te travando, te impedindo de viver algo melhor ou maior, de você mudar a sua vida para situações melhores. E às vezes você não consegue por medo. Então faça, mesmo com medo de errar, mas faça. Mesmo com medo de passar vergonha, mas faça. Só não fique parado, por favor. Faça.